Deus. Você trouxe sua Bíblia? Amém? Abra aí no Evangelho de Mateus. Vamos continuar hoje na nossa série. O nome da série é Deus Conosco. No Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 3. Mateus capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Mateus 3, 13. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levado, Senhor, a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, Senhor, para cada um de nós nessa noite. Pai amado, tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um de nós. Nos trata individualmente, nos trata também coletivamente, nos guiando, Senhor meu Deus, como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no culto passado, nós vimos acerca do surgimento e do ministério de João Batista, né? Aquele que veio e que estava ali no deserto, pregando e conduzindo pessoas para Deus por meio do arrependimento, conduzindo essas pessoas a serem batizadas também. Nós vimos que João era aquele homem que a palavra já havia alertado, né? O seu ministério havia sido profetizado. Ele veio para abrir o caminho para aquilo que Jesus estava por fazer. E nós vimos então a importância de João Batista naquele momento da história. Um momento muito difícil,
de um contexto muito complicado, onde tanto politicamente tudo estava muito corrompido, quanto também no contexto religioso de Israel havia muita corrupção. Então é nesse momento que João Batista vem tentando conduzir as pessoas para próximo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre dois eventos muito importantes aí que antecedem o ministério terreno de Jesus: o seu batismo e a sua tentação no deserto. Certamente cada um de nós aqui já deve ter ouvido falar a respeito desses eventos, mas é muito importante para nós podermos compreender isso tudo ainda mais e estarmos fortalecidos aí na palavra do Senhor. Primeiro, acerca do batismo de Jesus, que é esse texto aí que conclui o capítulo de número 3, nós vemos que, como eu disse, João, ele vem numa época em que tudo era muito complicado. O contexto político não é um contexto adequado e o contexto religioso é um contexto aí também de corrupção, de desvio moral, de desvio daquilo que realmente Deus esperava do seu povo. E João, então, atinge aqui, vamos dizer, que o ápice do seu ministério. Multidões estão indo à sua procura no deserto da Judéia e muitas pessoas estão sendo batizadas. Mas é exatamente nesse tempo também, agora, que Jesus sai da Galileia e vai em direção a João para ser batizado por ele. É o que diz o versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Esse contexto difícil desse tempo faz então com que a sua mensagem comece a impactar muitas pessoas. O contexto é, João está chamando essas pessoas ao arrependimento. João está trazendo essas pessoas de volta para Deus. E quando o coração de muitas pessoas começa a se voltar de volta para Deus por meio da pregação de João, Jesus então agora vai aparecer e vai se mostrar como o Messias enviado de Deus. Ele vai se revelar porque agora vai iniciar o seu ministério. Chegou o tempo então de Jesus identificar-se para aquele povo ao qual ele veio salvar. Então Jesus vai se mostrar nesse momento. Tudo foi muito preparado por Deus. Tudo foi muito direcionado, assim como estava profetizado que iria acontecer. Jesus, meus irmãos, ele foi circuncidado, ainda criança, conforme aquilo que a lei judaica apresentava. Porém, esse batismo que João apresenta aqui não é semelhante ao que nós temos hoje, o batismo cristão. Nós não temos aqui nesse momento, até porque o próprio Jesus não havia se revelado, nós não temos aqui o batismo cristão constituído. Não é ainda a igreja cristã, não é ainda o batismo tal qual nós conhecemos. O batismo que João realizava era um batismo para arrependimento. Era um batismo onde o propósito era justamente levar o povo de volta a Deus. Assim então, aqueles que se batizavam, eles necessitavam, primeiro, ser tocados de volta para Deus. E uma vez que eles eram tocados por meio da pregação de João, de volta para Deus, eles começavam a perceber os seus pecados. E tendo percebido então agora, com consciência os seus pecados, eles se arrependiam dos seus pecados e eram então batizados. E uma vez que eram batizados, eles precisavam produzir fruto de arrependimento. Nós vimos isso no culto passado. Então essa é a tônica do ministério de João. É isso que João está fazendo. Pessoas estão se voltando para Deus, estão se arrependendo dos seus pecados. E estão agora se batizando para declarar isso, que eles estão se arrependendo dos seus pecados, e eles estão agora tentando produzir frutos de arrependimento por meio das suas vidas. Aí, meus irmãos, diante disso, a pergunta é, qual o motivo então para Jesus se batizar? João tinha consciência de que Jesus não tinha pecado
do qual devesse se arrepender. Inclusive, relutou em batizar Jesus. Leia aí comigo o versículo 14 e 15. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ora, João reluta, e apenas Mateus aqui é o único evangelista que descreve essa conversa aí entre Jesus e João. João reluta. Ele não quer batizar Jesus, porque ele sabe que Jesus não tem do que se arrepender, mas Jesus justifica aqui por que ele deve se batizar. E ele fala aqui então, para cumprir toda a justiça. Mas você já parou para pensar o que significa esse para cumprir toda a justiça? O que Jesus estava querendo dizer quando ele fala para João: João, eu tenho que me batizar para cumprir toda a justiça? O que Jesus queria? Bom, temos aqui 3 questões aqui que envolvem essa declaração de Jesus. A primeira coisa é: Jesus precisa se batizar para se identificar. Com quem? A questão é, quando Jesus se submete ao batismo de João, ele estava aqui se identificando com o seu povo, o povo o qual ele veio salvar. Jesus vem para salvar esse povo cheio de pecados. Então, quando Jesus se submete ao batismo, ele está se identificando com esse povo cheio de pecados. Aqueles que se batizavam ali, eles haviam cometido pecados pessoais contra Deus. Mas Jesus não havia cometido pecados pessoais contra Deus. Ele não foi batizado por conta dos seus pecados pessoais. Mas aqui nesse momento, Jesus já está assumindo os pecados daquele povo. Jesus já está se colocando em lugar daqueles aos quais ele veio salvar. É então por conta do pecado desse povo, que já está agora sobre ele, que Jesus se submete ao batismo de João. É por conta dos pecados desse povo que ele se submete a esse batismo de arrependimento para remissão de pecados, embora ele não tivesse pecado. Embora ele não precisasse, ele vem então cumprir as demandas da justiça de Deus. A justiça de Deus pede que os homens se arrependam dos seus pecados. Então, por isso, Jesus se apresenta aqui se identificando com os pecadores, para cumprir a justiça de Deus, toda a justiça de Deus. A segunda coisa pela qual Jesus se apresenta aqui para o batismo de João é por conta da sua unção. Vamos entender isso. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Todos os evangelistas registram esse momento aqui. Todos os evangelistas, os 4, registram a descida do Espírito Santo sobre Jesus, ungindo ali, e essa ideia de unção, o Espírito Santo agora marcando Cristo, vamos dizer assim, para cumprimento da sua missão. Perceba que mesmo ele sendo filho de Deus, ele não abriu mão do Espírito para o cumprimento da sua obra. Mesmo Jesus sendo perfeito, ele não abre mão do Espírito para o cumprimento dessa obra. Meus irmãos, nós não podemos fazer nada sem o Espírito de Deus, amém? Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Se queremos fazer para Ele, nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos capacite por meio do seu Espírito, que nos direcione por meio do seu Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus, sem pecado algum, perfeito que ele era, ainda assim necessitou e se dispôs à obra do Espírito Santo. Nós precisamos disso também. E acrescente-se aqui, sendo tão importante quanto o Espírito.
Porque aqui nós, e daqui a pouco vamos ver, né, as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, sendo igual em importância. Jesus não renegou a obra do Espírito Santo. Nós precisamos também do Espírito para que possamos seguir fazendo a vontade de Deus. A terceira coisa pela qual Jesus se dispôs aqui a participar do batismo, ou a receber o batismo de João, foi para demonstrar a sua aprovação. Versículo 17. Então uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus se identifica com o seu povo, que veio salvar, mas o Pai o identifica como filho amado. O Pai, Deus Pai, identifica Jesus como o filho amado em quem ele tem prazer. Isso aqui, meus irmãos, é um romper na história. É um romper, é uma declaração de Deus. Ele não é um profeta qualquer. Jesus não é só mais um. Jesus não é mais um bom homem. Jesus é o Filho de Deus. Ele não pode ser considerado como um qualquer. É o Filho de Deus que veio ao mundo. E isso faz toda a diferença quando Deus aqui revela isso. Quando há um romper nos céus. Mateus diz aqui que os céus se abrem. E alguma coisa que ainda não tinha sido entregue está sendo entregue agora. Alguma coisa que as pessoas não esperavam, não tinham contato, agora está sendo entregue, está se manifestando. O Espírito de Deus está vindo sobre o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, como eu disse, percebamos aqui a presença da Trindade. O Filho de Deus, o Deus Pai, declarando que Ele é de fato seu Filho, e o Espírito Santo ungindo para a obra a qual Ele iria cumprir. Então, o batismo de Jesus nos traz essas marcas. A obra que Jesus está fazendo, a obra que Ele vai iniciar, de fato, a partir de agora, recebe uma marca aqui muito importante e que nos marca também. Como é importante também que nós possamos perceber isso como algo necessário para nós. Se identificar com os pecadores. Fazermos a obra de Deus nos identificando com os pecadores. Fazermos a obra de Deus ungidos, ou seja, recebendo uma direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dirige. E fazer a obra de Deus tendo uma aprovação da parte de Deus. E qual seria essa aprovação? Não por aquilo que nós somos, mas pelo fato de que Ele nos fez filhos. Todo aquele que crê se torna então filho de Deus. E nós passamos então a ter esse privilégio, essa honra de sermos chamados filhos, hoje, por causa de Cristo. Então, assim deve ser também a obra, meus irmãos, que nós fazemos. Essas são as marcas do batismo de Jesus. Tendo sido batizado, então, o versículo 1 do capítulo 4 nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Os 4 evangelhos também vão nos mostrar a tentação de Jesus. E vão nos mostrar especialmente que Jesus foi tentado imediatamente após o seu batismo. E aí, meus irmãos, se é difícil compreender que o Filho de Deus sofreu alguma tentação, se nós lembrarmos e considerarmos também que Jesus é também homem aqui, não é difícil entender que um homem tenha que passar por tentações. Então aqui está presente isso, esses dois aspectos. O Filho de Deus, que para a gente é difícil entender que ele poderia passar por uma tentação, mas precisamos considerar também que ele é homem, e os homens passam por tentações. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, depois vocês podem ler lá, no versículo 18, ele diz assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, Jesus foi tentado em tudo,
para nos socorrer nos momentos das nossas tentações. Quando nós formos tentados, nós precisamos lembrar que Jesus se submeteu à tentação para que pudesse compreender cada um de nós. Nós nunca vamos poder dizer assim: Senhor, o Senhor não me entende. Nenhum de nós. Nenhum de nós vai poder dizer assim: Senhor, essa tentação aqui é pesada demais. Não. Porque foi exatamente por isso que o Senhor Jesus foi submetido às tentações. Para que pudesse nos compreender profundamente. Para que pudesse conhecer pessoalmente as tentações daqueles a quem Ele veio salvar. Ele foi tentado em tudo para que pudesse nos dar socorro. É por isso, meus irmãos, que não vale aquele negócio assim, quando a gente fala assim: ah, mas isso é Jesus. Tem gente que gosta de colocar assim. Ele vai compartilhar a palavra, a pessoa diz: não, mas isso é Jesus, eu sou... Não, é justamente porque é Jesus que nós precisamos considerar. É justamente porque é Jesus que nós precisamos compreender o que Ele quer de nós e viver o que Ele espera de nós. Porque Ele sofreu para nos conhecer. Então não dá para a gente chegar e dizer: ah, Senhor, é pesado demais isso aqui, eu não vou conseguir. Aí a gente chega lá para o irmão e diz assim: olha, mas procura a força em Jesus. Jesus vai te ajudar. Não, isso é Jesus. Jesus consegue, eu não. Não dá. Perdoa essa pessoa. Ah, eu não consigo, não. Mas Jesus nos falou que nós temos que perdoar. Ah, mas isso é Jesus. Eu não. Não podemos ser assim, meus irmãos. Jesus passou por tudo, para que pudesse, diz o autor da carta aos Hebreus, nos socorrer quando nós também fôssemos tentados. E a gente tem que ter essa consciência, amém? Esse texto aqui, de cara, ele nos apresenta algumas verdades importantes. Vou trazer primeiro para você aqui algumas verdades aqui mais gerais aqui desse texto, para depois a gente tratá-lo aqui de uma maneira mais direta. A primeira verdade que esse texto nos apresenta é que o diabo não é um ser mítico. Não, o diabo não é uma mentira. Não, o diabo não é uma força ruim. Não, o diabo, ele não é só uma energia negativa. O diabo não é só um pensamento subjetivo, não. O diabo é tudo aquilo que a palavra nos diz que ele é. Ele é um anjo caído, ele é um ser perverso, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso. Ele não descansa dia e noite. Ele está atento, ele é o leão que ruge, ele é o inimigo das nossas almas. O diabo não é uma brincadeirinha. Não é. Talvez você foi acostumado pelos filmes de terror, né? Quem gosta de filmes de terror, a se assustar e depois dizer assim: não, era só o filme mesmo. Pode dormir tranquilo, que era só o filme. Você foi acostumado pelos filmes de terror? Vou além, né? Os desenhos, né? Scooby-Doo. Ah, assustava, não sei o quê. Ah, aí você vai lá e tirava. Ó, tá vendo? É só o técnico do Flamengo. Passou. Não era isso tudo. Não posso falar de São Paulo, porque São Paulo não tem mais técnico. Perdeu o técnico aqui. Não, meus irmãos. O diabo não é uma brincadeira. Não é uma mitologia. Não. O diabo é tudo aquilo que a Bíblia diz que é. E Jesus o encarou de frente. Outra coisa importante aqui que vamos perceber nesse texto é que a tentação é inevitável. Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, aquele que não pecou, estava orando e jejuando 40 dias e ali foi tentado.
Então, quem é você para achar que não vai ser tentado? Ah, mas está aqui no meu celular, mas nunca vou acessar isso não. Quem é você? Quem somos nós para dizer que não seremos tentados? A tentação é inevitável. Outra coisa, a tentação pode chegar nos melhores momentos da nossa vida. Jesus acabou de sair do seu batismo, cheio do Espírito. O Espírito desceu sobre ele, os céus se abriram, a voz de Deus declarou que ele era o Filho de Deus, e agora ele é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E todos os 4 evangelhos relatam exatamente assim. Imediatamente. Logo após. Então as tentações podem surgir nos melhores momentos da nossa vida. Não acho que você vai ser tentado somente quando as coisas estiverem difíceis. Pode estar tudo bem e você ser tentado. Você pode estar se sentindo no ápice e ser tentado. Então nós precisamos estar atentos. E para estarmos atentos, precisamos também conhecer como age o diabo. A gente fala assim, não, mas a gente tem que conhecer a palavra, pastor. Exato. E é por isso que a palavra nos diz como age o diabo. Porque por meio dela, nós precisamos estar atentos. Como age o diabo? Versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É porque aqui na minha Bíblia está bem embaixo aqui a palavra. Desculpa aí, meus irmãos, não estou cometendo heresia não. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como age o diabo? Primeiro, ele não nos deixa de lado pelo fato de sermos filhos de Deus, estarmos cheios do Espírito Santo. Preste atenção nisso. O diabo não vai nos deixar de lado. Ah, estou vendo ali que aquele está indo para a igreja direto, hein? Deixa quieto. Não vai acontecer. Ó, estou vendo que aquele ali, ó, o pai e a mãe dele são muito crentes, ó. Não vou mexer com ele não. Não caia nessa. Ah, aquele ali está vindo do monte, ó. Chega a estar assim, o olho está fundo. Que está ali horas e horas ali orando, né? Não. O diabo, ele não vai nos deixar de lado somente porque nós estamos bem, estamos cheios do Espírito, estamos indo para a igreja. Não. Ele tentou questionar se Jesus era realmente o Filho de Deus. Deus declara que Jesus é o Filho amado. E quando o diabo vai se dirigir a Jesus, ele diz, se és o Filho de Deus. Então perceba que ele não vai considerar se você já está bem, deixa ele de lado. Uma vez eu falei aqui, os nossos últimos momentos de vida não serão desculpa para Satanás não trabalhar. Ele vai tentar nos atrapalhar nos últimos momentos de vida. Ele vai tentar perturbar as nossas mentes. Ele vai tentar criar situações. Qualquer que seja o momento, nós precisamos estar atentos. Outra coisa sobre como age o diabo, ele não deixa de nos tentar pelo fato de nós orarmos e jejuarmos. Que a gente afunila mais esse primeiro conceito. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Nenhum dos evangelhos fala que Jesus estava orando, mas a gente compreende aqui por inferência que Jesus, além de jejuar, estava orando, certamente.
Então, 40 dias de jejum e oração. E Jesus foi tentado enquanto orava e jejuava. Isso é importante também. Porque algumas pessoas vão ler o texto e vão entender que versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome depois de 40 dias e 40 noites. E depois de ter fome, vem esses registros que estão aqui apresentados, pelo menos dessas 3 formas aqui de tentação. Mas o versículo 1 nos diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Ou seja, entenda bem, Jesus não foi levado para o deserto para orar e jejuar. Ele orou e jejuou porque estava no deserto sendo tentado. Compreendeu isso? Então Jesus foi tentado enquanto orava e jejuava. Quem somos nós para achar que não seremos? É bem comum, né? Você dizer assim, hoje eu vou jejuar. Quem jejua no trabalho, então, é maravilha, né? Você chega lá, parece que tudo acontece no dia do jejum. Todo mundo está contra você, todo mundo, as coisas estão erradas, tudo aparece para perturbar a gente. Em casa também, às vezes, não é diferente, né? A gente está naquele dia que a gente quer ficar assim, só o nosso tempo com Jesus. Os meninos parece que querem virar a casa. O marido é daquele jeito, a mulher parece que tira aquele dia. A mulher já tira alguns dias, né? Mas aquele dia, assim, parece que ela quer ser mais especial ainda. Aí vem com aquele negócio, aí a gente fica... Por quê? Porque muitas vezes é nesse momento que nós seremos tentados também. Então não dá para dizer que porque você ora e jejua, você não vai ser tentado. E nós temos que ter essa consciência também. Assim nós precisamos compreender que a oração e o jejum não fazem o diabo fugir. Oração e jejum nos fortalecem contra as investidas do diabo. Amém? Então entenda isso. Não é porque você está orando e jejuando que o inimigo vai fugir. Mas você será fortalecido contra as suas investidas porque ora e porque jejua. Então nós temos que ter essa consciência. Outra coisa sobre como age o diabo. Ele age nos tentando em áreas pertinentes. Ou seja, ele nos observa e ele sabe em que área para nós seremos mais suscetíveis às tentações. Por exemplo, você nem liga para futebol. Nunca que vai ser um jogo de futebol que vai te fazer pecar, você nem liga para lá. O Flamengo perdeu. Rotina, já sei, já é, tô nem aí. Mas o flamenguista desesperado, ele vai ficar, você vai chegar, meu amor, o que foi? O que é? Né? Sai da linha. Então, o inimigo usa áreas pertinentes, nos observa e sabe que em algumas áreas da nossa vida, ou em algum momento da nossa vida, por alguma situação, nós estaremos mais suscetíveis a sermos tentados. Tem gente que é mais tentado quando passa fome. Tem o pessoal que quando está com fome, qualquer coisinha... Um dia meu chefe estava falando que ele é desse, que se tiver com fome, a cara dele já fecha. Ele está dizendo, Daniel, eu não consigo me segurar, todo mundo já sabe, eu estou com fome. Então tem áreas da nossa vida em que poderemos ser mais tentados. E aqui nós temos o exemplo de Jesus por meio do texto. Essas áreas aqui não foram escolhidas por Satanás à toa. Ele entendeu que poderia atingir Jesus nessas áreas. Quais áreas, pastor? Está aqui, ó. A área física, que seria a questão da satisfação da necessidade de Jesus no momento. Por que ele vem com essa história de pão agora?
Porque o texto nos diz que é nessa hora que Jesus sentiu fome. Então, quando Jesus sentiu fome, imaginou ele, talvez agora eu consiga atingir Jesus. A outra área é a área religiosa. Ele queria tornar Jesus presunçoso ali, com relação à questão da religião. A outra área é a área política, a área do governo. Ele queria provar a ambição de Jesus. Ele queria que Jesus se demonstrasse alguém ali ambicioso. Então é nessas áreas aqui que ele atuou. Vamos passear aqui por essas áreas para a gente compreender isso. Os versículos de 1 a 4 nos mostram aí a questão física, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador então aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, algumas coisas sobre isso aqui. O diabo, ele tenta tirar proveito das nossas necessidades. Jesus está ali com fome e ele quer se aproveitar disso. Da mesma forma ele faz conosco. Ele quer se aproveitar. Eu estou passando por uma dificuldade financeira. Ele vai tentar nos sentar nessa área, porque estamos em necessidade. Ele pode tentar atingir também tanto os nossos pontos fortes quanto fracos. Ele questiona Jesus: se és o Filho de Deus, e depois ele fala: mande que essas pedras se transformem em pães. Então vamos dizer que a área mais forte de Jesus é que ele é o Filho de Deus. Mas a área que talvez fosse a mais simples seria a questão da fome. Ele vai lá e tenta atingir Jesus, tanto em uma quanto em outra. Então não tem essa coisa assim de, ele só escolhe uma área. Não. Entende isso? Vai percebendo as situações e vai tentando nos atingir. Outra coisa, Satanás, ele questiona a bondade de Deus. Então quando ele diz aqui para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, é como se ele dissesse assim: eu não sei se você acredita que Deus é capaz de prover o teu alimento nessa hora. Eu não sei se você acredita que Deus é tão bom contigo. Satanás faz isso com a gente muitas vezes, querendo nos confrontar, dizendo assim: por que Deus deixou você passar por isso, hein? Por que Deus deixa você ser atingido assim? Será que Ele é tão bom contigo mesmo e ainda deixa você passar por essas necessidades? Ele vai pontuando ali essas questões e vai tentando nos tirar da presença de Deus ao nos fazer questionar a bondade do nosso Senhor. Satanás explora as circunstâncias adversas da nossa vida, como eu falei agora há pouco. A situação agora é que há fome. Então ele vai explorar essa área. Então nós temos que ficar atentos nisso. Alguém que esteja, por exemplo, em dificuldade no casamento, tem tido muita briga, muita discussão, talvez essa seja uma área onde o inimigo vai tentar explorar. Vai fazer um trair o outro, vai fazer aquele casamento ser rompido. Nós temos que estar atentos nisso. As crianças que estão aqui, é aquela disciplina que você está com mais dificuldade que Satanás vai ficar: pesca do teu coleguinha, hein? Não tem nada não. Pega aí essa hoje, é só para você passar. Ninguém vai ver. Aproveita aí que o professor saiu rapidinho. Na escola até que não acontece não, né? Na faculdade o professor sai. Que é pior para o crente, né? Que o professor sai da sala para todo mundo pescar e o crente não pode pescar. Aí todo mundo fica lá se matando e o crente tendo que ser fiel no meio da Babilônia. Acontece isso na faculdade. Preparem o coração de vocês. E aquela disciplina que você mais tem dificuldade. Acontece. Então é nas áreas que a gente tem ali circunstâncias adversas que o inimigo muitas vezes quer nos sentar. Outra coisa aqui, ele nos sugestiona a abandonar a dependência do Pai. Quando ele fala para Jesus assim, transforma essas pedras em pães, ele está dizendo também aqui
olha, abandona a tua dependência do Pai. E Satanás muitas vezes vai nos tentar dessa maneira. Olha, aceita essa propina. Olha, aceita esse emprego irregular. Olha, aceita essa forma de fazer que não é lícita. Por quê? Porque você está precisando, né? Deus não vai achar nada demais, você está precisando mesmo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: abandona a dependência do Pai. O Pai não chegou a tempo. Ele não trouxe a tempo o que você precisava. Ele se atrasou. E ele deixou você aqui. Então abandona a tua dependência do teu Pai. Assim que Satanás age. Então perceba que tudo isso Satanás está fazendo aqui com Jesus apenas em cima da tentação física, da necessidade de Jesus naquele momento, porque Jesus teve fome. Ele sugere aqui uma satisfação imediata dos desejos. Muita gente peca nisso. Satanás vai lá e sugere uma satisfação imediata dos desejos. Porque muita gente não consegue se conter até o casamento. Porque Satanás vem lá e sugere, ó, te satisfaz logo, você vai casar depois, não vai ter problema. Então, Satanás traz as suas sugestões. Eu costumo dizer que Satanás tem a sua bandeja. A bandeja de Deus vem lá com alimento para você, que te fortalece, que fortalece a tua vida, que te alimenta de verdade, que tem os nutrientes, mas às vezes você olha e tá lá, né, salada, é negócio saudável, às vezes a gente não curte muito, aí a gente olha a bandeja de Satanás, tá lá, vai alimentar de alguma forma, mas tá lá, Coca-Cola é a primeira coisa, não pode faltar na bandeja de Satanás. Coca-Cola, tá lá, Burger King, McDonald's, Bob's, tá tudo lá. Aí vai até suprir a nossa necessidade momentânea, mas não vai nos dar saúde. É uma verdade. Então assim Satanás age. Ele quer nos tirar da satisfação em Deus para satisfazer de uma maneira imediata os nossos desejos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E como Jesus respondeu a isso? Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu a Satanás por meio da palavra. Depois nós vamos voltar nisso aqui. A outra forma que ele usou aqui para tentar Jesus foi a tentação religiosa. Está aí no versículo 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Como Satanás está agindo agora, tentando levar Jesus a satisfazer ali talvez a sua presunção. Ele achava que Jesus poderia se considerar ali superior demais. Ainda que fosse, de fato, nós sabemos disso, mas dentro da perspectiva de Satanás. Ele quer fazer isso. Então, ele vai tentar Jesus primeiro com a Bíblia. Agora que ele acabou de ver que Jesus está decidido, no versículo 4, a ser fiel ao Pai e a glorificá-lo, obedecendo ali a sua palavra, o que Satanás faz? Ele não cruza, como eu disse para vocês agora há pouco, ele não vai cruzar o braço e ir para casa. Ah, esse aí conhece a Bíblia. Ah, esse aí conhece a Bíblia, deixa eu largar ele de mão. Não, ele vai tentar Jesus com a palavra. É o que diz o versículo 6. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí esse trecho aí que nós lemos, está lá no Salmo de número 91. Depois você pode ler em casa. Satanás usando a palavra de Deus para tentar Jesus.
Só que o que acontece? Ele distorce o sentido do salmo. Porque, de fato, o salmo, ele dá uma promessa de livramento de Deus aos seus. Porém, essa promessa de livramento lá no salmo, ela compreende andar nos caminhos de Deus. Não é uma promessa burra. Vai lá, te joga e já tem uma promessa lá que você será seguro. Não, ele distorce o sentido e ele omite a outra parte. Veja como é importante, meus irmãos, nós conhecermos a palavra de Deus toda ela. Porque talvez fosse muito fácil, né, nos nossos dias de hoje, tá aqui, tá dizendo mesmo, tá aqui, dará ordens aos seus anjos, olha, rapaz, que coisa maravilhosa, é isso mesmo, vou me jogar. Tem muita gente que está vivendo assim, aquelas caixinhas de versículo, que só tira um versículo, isso aqui não é bom, esse aqui não gostei, opa, esse aqui é o do dia, né? Filipenses com ascendência em Efésios. Os crentes que tratam a Bíblia como se fosse horóscopo. Tá aqui, gostei desse aqui, esse aqui maravilhoso, deixa aqui na minha mesa hoje. E não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não pode ser distorcida. A gente precisa entender aquilo que ela diz dentro do seu sentido real, dentro do seu contexto. Por isso é importante. Satanás tem utilizado essa estratégia aqui para afastar do Senhor de verdade muita gente que está dentro das igrejas, mas não conhecem a palavra de Deus. Estão dentro de igrejas enganosas, com líderes mentirosos, que só querem tirar proveito da igreja. Nós temos visto muito sobre isso nas cartas de Paulo. Só querem tirar proveito da igreja e ele tem se aproveitado disso, de pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem o sentido daquilo que o texto diz, e muitas vezes os textos são até apresentados, mas são apresentados dentro de uma ideia completamente distante daquilo que Deus realmente queria. Satanás faz isso. Satanás frequenta o púlpito de muita igreja, infelizmente. E a gente tem que cair na real disso. Se ele fez com Jesus, não seria diferente nos tempos de hoje. Ele desejava aqui que Jesus realizasse um milagre só para se exibir. Qual a necessidade de Jesus se jogar e ser parado por anjo? Nenhum. Vai lá, Jesus, que eu vou fazer um history legal. Né? Vai viralizar. Poxa, não tem porquê. Para que isso? Qual o sentido? Qual a motivação? É igual entrevistar demônio no púlpito. Cá, demônio. De onde é que tu é? Rio de Janeiro. Para que time tu torce? Flamengo. Aí fica entrevistando lá o demônio. Para quê? Nada. Se não encontra Jesus, fazer entrevista de demônio. Quando muito algum falou alguma coisa, era algo estritamente ali necessário. Jesus chegava e os demônios corriam. Você lembra da passagem, né? Jesus chega e os demônios falam que tu queres conosco. Deixa a gente aqui com a nossa camisa. Jesus não tem necessidade disso. Para que fazer? Não tem necessidade. Para iludir as pessoas, para fazer com que as pessoas fiquem amedrontadas. Qual o sentido? Não tem sentido. Então Satanás aqui traz uma proposta para Jesus de fazer um milagre apenas para uma exibição. Essas coisas, meus irmãos, nos mostram quando é o inimigo que está trabalhando. Então, percebamos aqui, o trabalhar do diabo. Por fim, a tentação política de Jesus. Está aí nos versículos 8 a 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares.
Mas Jesus lhe disse: retire-se de Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos deste mundo. Ele buscou aqui tentar Jesus para domínio, para poder. Talvez imaginou que conseguisse ganhar Jesus por meio da ambição. Muitas pessoas perdem para Satanás por conta das suas ambições. Porque desejam tal coisa e desejam muito. Quando acontece, se esbaldam nos pecados. Ou quando a tentação vem, acabam se entregando, porque desejam muito aquilo ali. Pastor, eu quero muito casar. Ótimo. Você só não precisa se entregar para a primeira piriguete que aparecer. Você não precisa se entregar para o primeiro. Qual é o nome que tem de homem? Tem um nome também, né? Sem vergonha. Vamos usar essa expressão. Primeiro sem vergonha que aparecer, você vai se entregar porque você quer casar. Não. Mas Satanás, ele busca oferecer para a gente em cima das nossas ambições, em cima dos nossos desejos. Eu quero muito ganhar muito dinheiro. Por isso tem muita gente que cai em golpe. Muita gente, pessoal, que cai em golpe. Ambição. O golpe mais absurdo que tem, e é muito antigo, isso é muito antigo, é a pessoa dizer: você vai ganhar um dinheiro, ou ganhou um dinheiro, foi contemplado. Aí dizer para você: mas primeiro você tem que depositar tanto. Gente, você é tão velho. E tem gente que cai todo dia. Todo dia. Deposita tanto que aí vai desbloquear, você vai ganhar. Aí lá vai o ambicioso, tira de onde não tem, às vezes, vai lá e deposita. Depois diz: eu caí num golpe, o banco não pode fazer nada por mim. Vencido pela cobiça do seu próprio coração. Então Satanás, ele atua nisso. O que você deseja? O que você quer? É isso que você quer? Pode ter certeza. Ele vai tentar atuar naquela área. Então fique muito, muito atento. É claro, não é só nisso que ele trabalha. Mas como muitas vezes nós estamos com muita vontade, como diz no popular, né, vamos com muita sede ao pote. E acabamos nos permitindo isso. Temos que ter muito cuidado. O diabo, então, ele exige, uma vez que considera que está ganhando aí o nosso coração, ele exige uma adoração aberta. Versículo 9. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Meus irmãos, isso aqui é impressionante como acontece. O cara é crente. Aí vai lá, cai nas tentações do diabo. Primeiro, ele achou que ia dar para ele fazer aquilo ali e continuar crente. Depois, ele se percebe entregando a sua vida para Satanás. Você vai ver esses artistas gospel, que eram do gospel e hoje não é mais do gospel, todos eles começam com a mesma ladainha. Não, dá para eu glorificar a Deus aqui com o pop. Não precisa assim ser muito religioso. Dá pra gente, sabe, fazer aquele negócio. O mundo também precisa aqui do nosso talento. Começa tudo assim. Aí Satanás bota a coleira. Aí depois que bota a coleira, aí diz: perdeu, mané. Perdeu. Agora eu quero você me servindo, sabe, escrachadamente. Aí o que eles fazem? Mete umas roupas absurdas. Assume o homossexualismo, vira trans, não sei o que. Todos começam com o mesmo conto, a mesma historinha, achando que daria só a mãozinha assim para Satanás, ó. Que negócio está aqui escondido aqui. Não, eu tô aqui, eu sou crente. Aí Satanás está aqui, ele só segura uma mãozinha aqui, ó. Aí Satanás diz: não é assim não, eu quero aparecer, me mostra aí. Aí ele aparece junto com a pessoa. Aí a pessoa diz: tá aqui, ó, meu namorado. Porque não tem como.
Você vai querer namorar com alguém que não quer que você apareça? Ah, você nunca vai lá na casa de mamãe não, porque não pode te conhecer. Você dá o pé na bunda, né? Satanás também não quer namorar com ninguém que não vai fazer ele aparecer não. Na hora que ele consegue aquilo que ele quer, ele diz, agora me mostra. Me mostra. Você vai mostrar quem trouxe você até aqui. E é por isso que a gente vê toda essa galera que se afasta de Jesus, depois se mostrando de uma maneira muito mais escrachada, muito mais firme, com muito mais ênfase, do que quando servia ao Senhor. Porque Satanás exige prostração e adoração. Se ele pediu para Jesus, meus irmãos, o que dirá de nós? Satanás exige prostração e adoração. Não caia no conto dele. Não caia. Ele vai fazer isso. Ele exige adoração aberta. O diabo também, ele é um estelionatário. O que é isso, pastor? Samuel já perguntou aqui. O que é isso, pastor? Estou entendendo. Estelionatário é aquele que faz promessa, dá aquilo que não pode dar e depois te ganha. Assim é o estelionato. Esses golpes assim, olha, você vai ganhar não sei quanto e tal, e a pessoa cai, é um tipo de estelionato. O que Satanás fez aqui com Jesus? O diabo fez aqui com Jesus. Ele disse, olha, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou a ele todos os reinos do mundo, todo o esplendor do mundo, aí disse, tudo isso te darei. Mas ele era dono de tudo? Não. Quem é o dono de tudo? Responde aí para mim. É Deus. Deus é o dono de tudo. Mas Satanás foi lá e ofereceu tudo para Jesus. Eu vou te dar tudo. É assim que ele age também. Ele fica oferecendo para a gente, ó, você vai ter, vai melhorar, vai ser bom, você vai ver que só vai dar certo. E ele começa a oferecer para você coisas que ele não pode dar. Ou pelo menos em sua plenitude, daquilo que é bom, daquilo que é certo, ele não pode dar a você. Ele pode dar a você um engano. Ele pode dar a você um momento. Ah, você quer fama? Tá aqui, você vai ganhar fama. Aí ele dá uma fama para você. Mas aquilo não é uma plenitude. Não é aquilo que é bom. Ele aproveita disso. E age assim, como um estelionatário. Engana muitas pessoas fazendo assim. Por fim, meus irmãos, como vencer então as tentações do diabo? Como vencer então quando ele age buscando nos tentar? Porque nós percebemos aqui que ele é persistente. Ele tenta de um lado e não consegue, ele vai tentar do outro. Se ele não conseguir um dia, ele vai tentar outro dia. Se ele não conseguiu quando você está no começo da sua fé, ele vai tentar futuramente. Ele vai tentar essa semana. Ele vai insistir, ele é persistente. Então, sabendo que ele é persistente, que ele não descansa, como nós podemos então vencer essas tentações? Primeiro, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Mas o que ele estava fazendo? Jejuando e orando. Tenhamos vida de intimidade com Deus. Quanto mais próximos estivermos do Senhor, menos daremos espaço a Satanás. Menos daremos espaço às suas mentiras. É muito mais fácil nós cedermos quando nós estamos distantes de Deus. Então, tenhamos intimidade com o Senhor, sejamos próximos a Ele. Jejum, oração, canções, uma consciência voltada para o Senhor. Leia a palavra, medite, se volte para o Senhor. Às vezes passar a semana inteira distante de Deus, aí chega o domingo, pega a Bíblia e vem para cá. E acha que vai resolver, não resolve. Quem está todo dia meditando, orando, buscando, quem jejua com frequência, já tem dificuldade. Imagina se a gente não faz isso. Então a gente tem que ter uma vida de intimidade com Deus, para vencer as tentações. Outra coisa,
Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? É se deixar ser guiado pelo Espírito. Não é só ter ouvido falar do Espírito. É deixar que o Espírito Santo de Deus guie a nossa vida. Assim, podemos vencer as tentações. Porque o Senhor nos direciona. O Senhor nos dirige. Jesus estava aqui, movido pelo Espírito. E uma vez que ele estava movido pelo Espírito, certamente ele não seria abandonado pelo Espírito. Amém? Então se deixe guiar pelo Espírito. Para onde o Senhor está me levando, o que Ele está me conduzindo, o que Ele está pedindo para eu fazer. Uma vida guiada pelo Espírito vai exigir conhecimento da palavra de Deus. E aí a gente chega no terceiro ponto aqui. Para vencer as tentações do diabo, nós temos que ter a palavra de Deus nos corações e nos lábios. Nos corações e nos lábios. Versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus conhecia a palavra e usou a palavra ali para se defender do inimigo. Versículo 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Sabia o que estava escrito e usou isso, falou sobre isso. Versículo 10, Jesus lhe diz, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus, tendo ela nos corações. Como a própria palavra diz, guardando a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Guardando nos corações e tendo ela também nos lábios, proclamando a palavra. Falando ela, sempre que necessário, para que possamos guardá-la verdadeiramente. É importante isso. Eu descobri esses dias que uma das melhores formas que a gente tem de memorizar as coisas, não sei se você já ouviu falar, flashcard. Flashcard, geralmente ele tem uma pergunta e tem uma resposta atrás. A gente vai lá, lê a resposta, aprendi. Aí o flashcard ele fica com a resposta escondida atrás. Aí eu vou lá, leio a pergunta de novo, e aí eu forço a minha mente a lembrar aquilo que está escrito lá. Os meninos usam muito, lá onde eles estudam é muito comum. E eu não sabia disso, mas eu achei no Instagram, um psicólogo, ele trouxe os estudos, e é bem interessante isso. Por quê? Porque a gente trabalha a nossa mente para nos fazer lembrar. Não é uma aprendizagem passiva. Passei aqui, li minha Bíblia e fui embora. É ficar lembrando. Senhor, o que a tua palavra diz sobre isso? Aí forçar. Não lembro. Deixa eu ir lá, pegar a Bíblia de novo, vou abrir, vou ler. Ah, tá aqui, a Bíblia diz isso aqui. Aí eu trabalho e memorizo aquilo ali e vou passando. Daqui a pouco tentar lembrar de novo. Senhor, o que a tua palavra diz sobre isso? A gente tem que exercitar. É como responder questões. Quando você está aprendendo matemática, o professor diz, tem que responder as questões. É assim. A gente vai trabalhando. Não fique achando que no dia que você for tentado, a palavra vai estar lá fresquinha, se nos dias que você não estava sendo tentado, você não usou a palavra. Não tem como. Você vai lembrar de quê? Li algum dia aí, pastor, 2017, eu li alguma coisa sobre esse negócio, não sei mais. Não vai saber. Leia a palavra, medite, fique lembrando. Medito nela, diz a palavra, dia e noite. É assim que a gente tem que fazer. Ficar lembrando, Senhor, a tua palavra diz isso. Eu creio na tua palavra porque é assim. A tua palavra fala sobre isso dessa maneira. E a gente vai guardando isso. E por fim, tenha uma atitude de resistência ao diabo. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. É claro, não foi só aqui que ele resistiu, né? Mas aqui Jesus traz uma expressão que nos mostra que ele estava ali resistindo ao diabo. Nós precisamos ter uma resistência a ele. Nós não podemos ser passivos em relação às suas posições. Ele vai buscar nos tentar. Nós temos que resistir, fugir, sabe? Deixar para lá. Lembrar, meus irmãos, que o diabo já foi vencido
E ele foi vencido por esse Jesus em quem nós cremos. E por isso nós precisamos nos voltar para Cristo, porque em Cristo está a nossa vitória contra Satanás, amém? Em Cristo está a nossa vitória, por isso nós precisamos nos voltar para Ele. Tendo vencido essa batalha aqui das tentações, o versículo 11 nos diz que então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Ou seja, toda a satisfação que Jesus precisava, Ele recebeu do Pai. Toda a satisfação que você precisa, o Pai tem para te dar. Toda a satisfação que nós precisamos, o Pai tem para nos dar. Então possamos resistir ao diabo, resistir às suas tentações e voltar o nosso coração ao Senhor, à sua palavra, e certamente Ele nos manterá firmes. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus.